Oi gente, meu nome é Danila e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um vídeo de todas as rendas extras que eu fiz e o porquê não deu certo ou o que deu certo, né? Pra quem quiser entrar, né, em alguma dessas rendas extras, eu puder inspirar vocês. Então vamos lá, gente. Eu faço renda extra desde pequena, pra ser sincera, gente. Eu lembro de quando eu tinha 4, 5 anos, eu já começava a fazer algumas coisinhas. Apesar que eu não tinha muito dinheiro. Susto. Apesar que eu não via muito dinheiro disso. Mas, né, traumas passados, eu vou contar de coisas que eu comecei a pegar dinheiro pra frente. Enfim, gente, a primeira renda extra que eu lembro de ter ganhado dinheiro foi fazendo bijuterias. Eu tinha ganhado miçangas, aquelas cordinhas, e aí eu fazia e vendia tanto pra amigas, pra conhecidos. Então, assim, deu pra ter uma graninha. E assim, era aquela coisa de criança, né? Então é muito legal você fazer isso para ajudar o seu filho, já entender como funciona o dinheiro, como que funciona o trabalho. Então foi uma coisa boa, mas não era aquela coisa que dava, né, um dinheirão. Mas era como eu tinha 8 anos na época, então era uma coisinha legal, me comprar um sorvete, uma bolacha. Então era uma coisa que eu lembro de ter ganhado dinheiro. Foi quando eu comecei a fazer faxinas, limpar a casa dos outros. Eu comecei a fazer faxina, eu tinha 12 para 13 anos. Não, 13 para 14. Eu comecei a limpar a casa de uns caras que moravam na fazenda, que moravam sozinhos. Aí eles iam trabalhar, eu ia pra lá, limpava a casa deles e fazia o almoço. Roupa não mexia na época, era só a casa e o almoço. E eu ganhava um dinheirinho, era R$ 200 por mês, então assim, era uma coisa boa, né? Eu fiquei pouco tempo com isso, que logo eles foram embora, mas o tempo que eles ficaram na fazenda foi um dinheiro que eu ganhei um dinheiro. TDAH atacando, né? Foi o tempo que eu ganhei um dinheiro. E aí, gente, eu também fiz unha. Só que o que acontece? As minhas unhas não deram muito certo porque eu não sei tirar cutícula. Então, eu já avisava que eu não tirava cutícula. E as minhas unhas era pra quem realmente não tirava. Que nem eu não tiro cutícula. Então, pra quem, assim como eu, se eu ir fazer minha unha, eu vou falar pra moça não tirar. Então, era um público muito específico. Apesar de eu limpava, lixava, punha pé de molho, eu não tirava cutícula. Então, eu se limitava com meus clientes. Então, por isso que não foi muito pra frente, né? Então, eram poucas pessoas que acabam que não... O tempo de fazer não compensava muito. Lá onde eu morava, as pessoas tinham muita mania de pagar fiado, aí demorava para receber, queria fazer unha sem pagar outro. Então, assim, não valia muito a pena, eu acabei parando porque eu tava pagando para trabalhar, né? Porque era um tempo, era esmalte, eu tinha que higienizar as coisas e a pessoa, né, não pagava quanto queria, né? Então, por isso eu parei de fazer por questão disso, mas para quem quiser fazer curso, gente, rende muito, porque apesar que eu não tirar cutículas, mesmo assim, sempre tinha uma ou outra querendo fazer. Então, assim, vale realmente muito a pena. Eu também vendia adesivo, gente. Eu fazia adesivo na caixa de leite, ou eu comprava na época não era nem Shopee, gente, era Mercado Livre. Eu comprava no Mercado Livre e revendia na minha cidade, que era bem pequenininha. Andei vendendo bastante adesivos de unha. Eu acho que hoje é um mercado meio saturado. Qualquer um vendia na farmácia, a pessoa compra na internet, mas, né, na época deu pra mim dar uma rendinha boa também. Uma coisa que eu fazia, gente, também, nossa, isso me surpreendeu, que era vender risole. Eu vendia risole congelados, cru, né, para as pessoas fritar em casa, e isso, gente, muita gente gostou e queria. Só que eu vendia na época por R$ 1 cada unidade, tipo, e era tamanho mediano, não era aquele pequenininho, não. Então, assim, não era aquele lucro, mas assim, dependendo do que a pessoa pedia, que nem um enroladinho de salsicha, tava muito lucro. Já o de carne, o de frango, principalmente, não dava muito lucro. Mas mesmo assim, já andei ganhando bastante dinheiro e valeu a pena. Muita gente pedia essa salgada assada também, só que eu nunca fiz pra vender, já que eu sei fazer. Mas os risoles e o enroladinho de salsicha saía bastante. Outra coisa que eu sempre faço até hoje, gente, é vender coisas que estão paradas. Então sempre quando eu tenho uma roupa, alguma coisa que eu não quero mais, sabe, mas tá em bom estado, eu anuncio, ou eu anuncio bem baratinho logo pra sair, ou eu anuncio sem preço, deixo lá, então querendo ou não, sempre sai, gente. Ou você vende abaixo do preço, ou você vende, ou você não tem a paciência, mas uma hora alguém acha, vai querer, alguma festa específica a pessoa vai querer e vai comprar, né, a sua roupa. Eu até me arrependo de ter doado muitas coisas que eu podia ter vendido, né, que tava pra mim comprar outras coisas, ou usar o dinheiro pra pagar uma conta ou outra função, né? Mas também não vamos chorar os leites derramados, né? Mas sempre, até hoje, tô até aqui com uma bota que eu quero anunciar, mas como estamos no mês de janeiro, eu tô gravando esse vídeo, então tô esperando passar esse janeiro, fevereiro pra mim postar, porque, né, não tô com pressa e nessa época ninguém tem dinheiro. E quando fica muito antigo o anúncio, aí ninguém procura, né? Então é melhor esperar pra postar. E também, gente, já comprei coisas pra revender. Já saiu melhor, mas sempre sai, gente. Então, lençol, perfume,
maquiagem, brinco, tudo isso já vendi. Eu não deu aquele lucro, nada foi pra frente, tipo, viver só com isso, mas na época me ajudou, sempre vendi um pouco. Também já trabalhei de babá, assim, profissionalmente, sabe? A pessoa vai sair pra uma festa, aí eu ficava aquele final de semana cuidando das crianças. Ou senão a pessoa saía só cobrir umas férias, e aí tinha criança, eu ficava naquele mês. Então, assim, aquela babá que não é fixo, né? Já fiz faxinas quando era maior, quando eu não arrumava emprego, sabe? E eu morava com meus pais ainda, então eu sempre arrumava uma faxina ou outra pra fazer. Mas assim, gente, lá na minha cidade não era muito valorizado e eu cobrava o preço muito abaixo de lá. Então, assim, era só mesmo pra eu ter um dinheiro pra mim, pra não ficar sem nada, mas uma coisa que eu não sei se eu fazeria assim, não. Se eu fosse trabalhar com faxina, eu desde o começo fazeria o preço certo, porque se limpar uma casa inteirinha e ganhar menos de 50 reais, eu acho que não é justo, né? Mesmo isso sendo há 10 anos atrás, eu acho que não era justo. Mas, né, já foi, já aprendi, né, então, tudo bem. Eu também já trabalhei emprestando serviços para empresas, eu já treinei, até mesmo quando eu já trabalhei, eu já voltei para treinar, né, uma funcionária, já arrumei planilhas que estavam estragadas, então o Excel é muito bom você aprender. Também já fiz textos, trabalhos escolares, eu já fiz muito portfólio, já fiz TCC. Hoje em dia, gente, depois que eu virei professora, eu não faço mais trabalhos para terceiro, mas também porque era uma procura muito grande e o portfólio na época era R$100 e o TCC era 250. Então, assim, as pessoas pagam caro, porém depois que eu virei professora eu não acho correto fazer isso. Foi um dinheiro assim que eu fiz, me arrependo um pouco, não vou mentir, mas na época me ajudou e era o que eu podia fazer, mas eu não acho certo, né? Hoje em dia eu não acho certo, porque se a pessoa tá fazendo, ela tem que se esforçar, tem que estudar. Hoje em dia tem tanta inteligência artificial que ajuda a gente, né, que a pessoa não puder fazer uma pesquisa e montar um trabalho, então porque ela tá fazendo a faculdade, sabe? Se não tem tempo, então não faz, sabe? Acho que não tem desculpa. Eu também já lavei roupa lá na faculdade. Eu já lavei roupa também para as pessoas que não era aquele salário. Eu ganhava R$100 para cada pessoa que eu lavava roupa. E também me ajudou. Eu já cobri licença maternidade também, que foi uma renda extra. Eu não achava emprego, aí eu achei licença maternidade para me cobrir. Fiquei, tanto que depois que acabou a licença maternidade, surgiu vaga em outro setor. Eles gostaram do meu trabalho e eu permaneci nessa empresa por mais 5 meses. Então, assim, foi uma renda extra que depois foi para um serviço. Então, às vezes é bom você cobrir umas férias, você cobrir uma licença maternidade, porque se a pessoa gostar do seu serviço, ela vai te manter na empresa, né? Para ser sincera, eu tenho mais sorte em prestar serviço do que vender alguma coisa. Eu já vendi também, quando fui para o Paraguai, vendi Monjá, aí eu trouxe lençol e perfume para vender só. Por enquanto eu vendi apenas um lençol de 4 que eu trouxe, né? Mas como eu disse, estamos no mês de janeiro, né? Então até me arrependi de ter postado. Aí eu vou deixar, eu vou apagar o post mais pra frente, eu vou repostar lá para abril mais ou menos. Porque em janeiro é um mês complicado, na minha cidade também tá bem complicado as coisas. Mas é isso, gente, eu sempre tento fazer uma renda extra, fazer chinelo, né? Na época de chinelo bordado, gente, era uma febre. Eu fazia chinelo bordado, assim, por encomenda. Então a pessoa já encomendava, só, eu quero um chinelo. Aí eu já comprava as coisas, já tendo aquela encomenda, sabe? Então, assim, aí mesmo assim eu sempre fazia um ou outro por minha conta, eu postava e saía. Então, na época de chinelo bordado foi uma coisa muito boa, né? Também explodiu os laços, mas os laços eu não cheguei a participar, porque eu nunca tentei fazer laço, gente, pra ser sincera. Eu já fiz lacinho, mas assim, eu confio que eu consegui, mas eu nunca tentei fazer assim, com cetim pra vender. Eu só fiz... Mas enfim, gente, meu telefone tinha parado de gravar, mas eu sempre indico você fazer alguma renda extra. E esse ano eu quero gravar, vou fazer um vídeo de renda extra na prática pra vocês. Então, em breve aqui no canal vai sair algumas rendas que eu quero fazer esse ano. Eu vou mostrar se deu certo, se não deu certo em 2026, né? Algumas coisas do passado, outras eu quero criar novas ideias. Mas então é isso, gente. Eu sempre gostei, nunca gostei de ficar parada, eu sempre gostei de trabalhar. Apesar que a minha família fala que eu era muito preguiçosa, eu não entendo o porquê. Mas, né, eu sempre fiz muita coisa, gente. Eu não entendo de onde saiu essa conversa, porque eu não consegui arrumar serviço fixo de carteira assinada. Eu demorei até arrumar um serviço de carteira assinada. Meu primeiro serviço de carteira assinada oficial foi em 2021. Mas, gente, eu trabalho desde os meus 3 anos de idade. Desde os meus 3 anos eu comecei a trabalhar, fazer pequenas coisinhas. E eu nunca parei, gente. Nunca parei. Eu não entendo o porquê. Falavam que eu acho... Porque eu tinha uma dificuldade muito mesmo de arrumar trabalho por questão psicológica, né? Porque na época minha não, né? Isso não é minha, não. A depressão tava bem atacada com a ansiedade.
Mas eu fui tratando, fui melhorando, né? Eu pedia muito a Deus pra me ajudar, eu tenho muita fé. Apesar que teve um tempo que eu não tinha. Mas eu sempre trabalhei, gente, sempre, sempre, sempre. Não tem um ano da minha vida que eu passei sem fazer nada, sem ganhar nem R$ 1, assim. Porque eu sempre procurei alguma coisinha pra fazer, nunca tive vergonha. Tinha vez assim, que eu lembro uma vez que eu tava fazendo faxina numa casa, que até o homem achou que eu era dona, né? Da casa, né? Aí ele queria oferecer pacote, eu falei assim, não, senhor, tô só fazendo uma faxina aqui e eu não sou a dona, né? Eu lembro que nesse dia eu senti um pouquinho de vergonha, assim. Na hora que eu falei pra fazer faxina, que era um cara novo, sabe? Na época eu tinha 18 anos. Aí eu fiquei assim com vergonha, e depois pensei, cara, vergonha de quê? Eu poderia estar fazendo tanta coisa errada, tem essas gurias que ficam até se vendendo o corpo, eu tô aqui limpando uma casa, ganhando meu dinheirinho com honestidade, porque eu senti vergonha, sabe? Uma coisa assim que eu nunca, né, pensei. Mas é isso, gente. Agora, em breve vai ter renda na prática, eu vou mostrar algumas ideias, vamos ver se vai dar certo, se não vai dar certo, né? Mas então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.